pessoal, tudo jóia? Bom, é o seguinte, gente, o que eu tenho para falar para vocês aqui, tá? Uma notícia triste. Eu fiquei hoje à tarde inteira gravando aula. Eu vou falar uma coisa para vocês: nenhuma gravação deu certo. Vocês não tem nada com isso, tá? Mas infelizmente eu não vou ter nem condições físicas e nem tempo suficiente para poder gravar tudo que eu fiz novamente, porque foi a tarde inteira gravando aula para vocês. E não foi falta de fazer teste não, porque eu fiz 3 testes antes de começar a gravação das aulas e os 3 testes funcionaram perfeitamente. Na hora que foi gravar, nenhum dos vídeos que eu gravei deu certo. Um ficou atrasado, fora de sincronia, o outro não saiu som, não sei qual foi a configuração que foi alterada, que não fui eu que alterei, que alterou durante as gravações aqui, que deu tudo errado. Bom, estou usando um outro programa que eu baixei da internet, instalei aqui no meu computador para gravação de vídeo e parece que vai dar certo, tá? Mas como eu estou falando para vocês, eu não tenho nem mais garganta para poder fazer as aulas do jeito que eu fiz, que iam ser aulas muito mais aprofundadas, tá bom? Então, infelizmente, nós vamos ter que fazer o resumo do resumo do resumo e vai ser quase que uma aula de dicas, tá? Já são aqui no meu relógio 7h25 da noite, né? Eu ia fazer até, do jeito que eu fiz antes, foi uma videoaula para cada capítulo. Agora eu vou fazer tudo numa videoaula só, não tem mais tempo, senão eu vou terminar essa aula para meia-noite e não vai dar tempo nem de vocês darem uma olhada nesse vídeo, né? E eu também não tenho mais condições físicas de fazer isso. Então, infelizmente, foi uma falha técnica. Não vamos mais perder tempo, certo? Nós vimos até o capítulo 7, que é o capítulo que fala sobre crises econômicas e tudo mais. O capítulo número 8, ele tem como tema principal o capitalismo e o desenvolvimento do capitalismo, certo? O foco do capítulo vai ser isso, né? Quais são os pontos importantes desse capítulo para vocês? Né? Os sistemas, os modos de produção. Então nós vamos ter vários, né? O homem lá no seu princípio, na pré-história, no período paleolítico, ele era simplesmente um coletor, caçador, né? Então ele pegava da natureza o que ele podia pegar para a sua própria sobrevivência, né? Aí depois esse homem vai, a partir dos 18.000 a.C., ele vai entrar no período neolítico e vai acontecer a chamada revolução do neolítico, ou revolução verde. O homem aprende a plantar, né? Conhece então a agricultura e passa também a domesticar animais, né? A partir daí, esse homem vai sofrer um processo de sedentarização, vai haver uma especialização do trabalho e vai começar a haver a diferenciação social por causa justamente da especialização do trabalho. Alguns trabalhos vão ser considerados mais importantes do que outros, daí a diferenciação social. É nesse momento também que começa a se formar o conceito de poder político, aquelas pessoas que ficavam nas posições sociais mais altas, começaram a exercer um papel de liderança, aí começa a surgir a figura do poder político, né? E aí as sociedades humanas começam a entrar na fase civilizatória, aí começam a surgir as primeiras civilizações. Nessas civilizações a agricultura continua sendo a principal atividade econômica, porém, né, começa a surgir também comércio. A partir do momento que surge a vida urbana, né, com a vida civilizada, a vida, né, em civilização, começa a surgir então o comércio, que faz parte íntima aí da vida urbana, né? E aí vão começar a se desenvolver, né, a partir do surgimento das civilizações, da vida urbana e do comércio, começam a se desenvolver os chamados modos de produção, ou aquilo que a gente chama de sistema, né, que são formas de organização. Então, a saber, quais são eles? O modo de produção asiático, tá? Depois o modo de produção escravista, depois do modo de produção escravista, o modo de produção feudal, depois dele o modo de produção capitalista, que vai ter algumas fases. Quais? O mercantilismo, que é a fase primitiva de acumulação do capital, depois a industrialização, tá? E depois da industrialização o capitalismo começa a entrar na sua fase financeira, do capitalismo financeiro. Então terão sido essas 3 fases, né? Então, fazendo uma análise bem rápida de cada uma dessas fases, então as primeiras civilizações
Egito, as civilizações da Mesopotâmia, Suméria, Caldeia, né, os assírios, os babilônicos, né, enfim, essas primeiras civilizações, elas estarão inseridas dentro do modo de produção asiático, que tem as seguintes características: poder político teocrático, né, a figura dos governantes era confundida com figura de deuses ou assemelhados, né, a terra, que era o bem mais precioso, já que a principal atividade era a agricultura, ela pertencia ao Estado, ou seja, ao governante. Essa é uma outra característica. Outra característica vai ser o quê? A mão de obra compulsória, né? Então as pessoas pagavam impostos em forma de trabalho. Elas trabalhavam no campo, trabalhavam na agricultura como forma de pagamento de impostos ao Estado, né? Com o surgimento da civilização grega, aí nós vamos verificar uma mudança. O desenvolvimento dela foi um pouco diferente, né? Então o próprio sistema, a própria forma de organização da sociedade acabou se tornando diferente. Então ela vai sair de uma sociedade gentílica, né, que é uma sociedade praticamente comunitária, onde elas vão se organizar através dos guenos. Dentro de cada gueno tinha um pater família, o cara que comandava o gueno, né? Mas esse comando não era exatamente um poder militar, era uma figura parecida com a de um cacique dentro de uma tribo indígena, né? Só que com o crescimento populacional, com a escassez de terras, esse sistema ele foi se dissolvendo, né? Então aquelas pessoas mais próximas do pater família foram ficando com as melhores terras, as outras foram ficando com poucas terras e muitas ficaram sem nenhuma terra, né? Isso demandou uma outra forma de organização, e aí foi evoluindo para o modo de produção escravista, né? Então a mão de obra de escrava passou a ser a principal fonte, né, de geração de riquezas para a sociedade grega. Então eles se organizariam a partir desse modo de produção, que dependia basicamente da exploração da mão de obra escrava. Uma outra grande civilização, que foi a civilização romana, né, que tem uma cultura praticamente plagiada aí da cultura grega, também vai se utilizar desse mesmo modo de produção. Eles vão ter até uma formação social, né, semelhante, tá joia? Por exemplo, eu estava falando dos pater família, que é aqueles parentes mais próximos dele que ficaram com as melhores terras, formaram uma espécie de elite, né, que era chamada de eupátrida, né, e aqueles ficaram com as piores terras, se transformaram lá nos tetas, né, nos georgóis, né, aquelas pessoas que não tinham acesso a terras muito boas e acabaram sendo explorados, muitas vezes oprimidos aí por essa elite. Lá na sociedade romana nós teríamos chamados patrícios, né, que era uma elite agrária também. Mas tanto numa sociedade quanto outra, né, a evolução da própria economia deles levou para uma situação onde o comércio passou a ser a principal atividade econômica, a mais importante, aquela que mais dava dinheiro, né? E quando eles chegaram nesse ponto, a base de produção deles passou a ser uma base essencialmente escravista. Com a queda do Império Romano no ano de 476 depois de Cristo, né, aí com a crise do Império Romano, houve um processo de transformação dessa economia, né? Essa economia começa a deixar de se tornar uma economia de base escravista e começa a se transformar numa economia que nós chamamos de feudal. Então o modo de produção escravista vai perdendo suas características e no lugar dele, lá na Europa, vai surgindo um modo de produção feudal, né? Por que isso aconteceu? Porque um dos fatores da decadência do Império Romano foi justamente a crise econômica que atingiu o comércio, né? Uma crise de retração comercial, né? Que se iniciou com a crise do escravismo, né? Teve uma hora que eles pararam de crescer, aí parou de entrar escravos na sociedade romana. Ao parar de entrar escravos na economia romana, né? Isso afetou a produção, afetou toda a cadeia produtiva, isso acabou gerando também, não foi só por causa disso, por causa de outros fatores também, mas muito por causa disso, aí houve um processo de retração comercial na Europa. Essa retração comercial foi provocando o quê? Uma ruralização da economia europeia, né? E a Europa, que sofreu aí também com as invasões bárbaras, né? E esses bárbaros tinham uma cultura muito voltada para a agricultura de subsistência, aí foi se formando uma cultura nesse sentido na Europa, né? Então você já estava assistindo a uma retração comercial e junto com ela você tem também a dominação dos territórios da Europa por povos que tinham como cultura a agricultura de subsistência, né? Então isso vai formar uma economia, né, com características
feudais que nós chamamos de modo de produção feudal. No modo de produção feudal, a principal mão de obra era a mão de obra servil, então deixa de ser o escravo, a principal fonte de mão de obra, e o servo passa a ocupar, então, esse papel, com os senhores feudais sendo os proprietários dos feudos, ou seja, da terra. A agricultura volta a ser a principal atividade econômica e todos passam a depender exclusivamente da produção agrícola do feudo. Então cada feudo era uma unidade autônoma, independente, né? Um feudo praticamente não dependia de outro, o seu feudal mandando lá dentro do seu feudo. E esse modo de produção tem como características principais o poder político fragmentado, né? Apesar da figura dos reis, cada seu feudal cuidava da administração do seu feudo, né? E dentro dos feudos, os servos trabalhando para dar a produção, pagando uma série de impostos, a corvéia, a talha, enfim, né? Depois vocês têm que ler sobre esses assuntos aí. Bom, até o século X, né? Ou seja, do século V, no ano de 476 depois de Cristo, até o século X, houve um processo de formação e consolidação do sistema feudal. A partir do século XI, do século XII, até por conta das cruzadas, né? Aquelas expedições militares que precisavam combater os muçulmanos e tomar ou retomar, né, a Terra Santa, a Terra Sagrada lá para os cristãos, acaba tendo como uma das suas consequências a reabertura do comércio entre Ocidente e Oriente, né? Comércio esse que foi travado principalmente por causa da expansão islâmica. Bom, aí o que é que nós vamos assistir? Um minutinho só.